Meu nome é Carla. Sou do interior de Goiânia, de uma cidade pequena onde quase todo mundo se conhece. Cresci ouvindo histórias de gente que viu coisas estranhas na madrugada, sombras passando no quintal, vultos na beira da estrada. Mas eu nunca dei importância para isso. Sempre fui pé no chão. Sempre busquei explicação lógica para tudo. Até a noite em que eu, sinceramente, não soube mais se estava dormindo ou se alguma coisa aconteceu comigo enquanto eu não podia reagir. Tudo começou numa terça-feira. Eu tinha chegado do trabalho exausta. O calor do dia tinha sido insuportável e o ventilador do meu quarto só fazia barulho, sem refrescar nada. Joguei minha bolsa no chão, fechei a porta e me deitei. A luz laranja do poste da rua passava por entre as frestas da cortina e criava sombras compridas nas paredes. Aquilo nunca me incomodou. Mas naquela noite, tudo estava estranho. Meu corpo afundou na cama como se estivesse preso. O sono veio rápido, mas veio pela metade. Como se minha mente estivesse desligando enquanto ainda lutava para se manter acordada. E então eu ouvi passos no corredor. Passos lentos, arrastados. Como se alguém estivesse descalço, caminhando bem devagar. Não era barulho de casa estalando. Não era vento. Eram passos claros, repetidos. Meu coração acelerou. Eu moro sozinha. Tentei mexer minhas pernas. Nada. Tentei falar. Nada. Tentei abrir os olhos. Consegui, mas só um pouco. Era como se minhas pálpebras estivessem grudadas. A porta do meu quarto estava entreaberta. E os passos pararam exatamente ali. Por aquela frestinha da porta, eu vi uma sombra. Alta, fina, imóvel. Parecia feita de escuridão pura. Não dava para ver rosto, nem mãos, nada. Era só um contorno parado, me olhando. A porta começou a abrir devagar, rangendo. A cada centímetro que ela abria, a sombra parecia mais sólida, mais real. E então ela entrou no quarto. Só que não andou, ela deslizou. Parou ao lado da minha cama, se inclinou sobre mim. Tão perto que eu senti a temperatura do ar mudar ao meu redor. Eu não conseguia respirar direito, não conseguia pensar, não conseguia lutar contra o que quer que fosse aquilo. E exatamente no momento em que eu pensei que ia desmaiar, tudo ficou preto. Silêncio total, escuro total, vazio total. Não lembro de mais nada, só lembro do susto quando acordei no dia seguinte. A luz da manhã entrava normalmente pela janela, mas meu corpo parecia ter saído de uma briga. Minha cabeça latejava. Minha visão estava cansada. E quando fui até o banheiro lavar o rosto, quase perdi o ar. Meu rosto estava muito pálido. Minhas olheiras pareciam profundas, como se eu tivesse passado a noite inteira acordada. Passei a mão na nuca e senti uma pressão estranha. Não era dor, não era ferida. Era uma sensação, como se algo tivesse segurado minha cabeça ali durante muito tempo. Voltei para o quarto e reparei na primeira coisa que não fazia sentido. A porta estava aberta. Eu sempre durmo com ela fechada. E bem na soleira tinha um risco no chão. Um risco fundo, parecendo feito por algo rígido arrastado devagar pela madrugada. Toquei nele. Estava gelado, como metal. Meu coração acelerou. Fui até a sala e percebi outra coisa estranha. A porta de entrada estava trancada, com a corrente passada por dentro. Eu sabia que não tinha levantado para trancar. Para tirar a dúvida, abri o aplicativo da câmera que deixo gravando o corredor. Reproduzi a noite inteira. Nada aconteceu. Nada apareceu. Nada entrou. Nada saiu. Só eu indo pro quarto. Só silêncio. Mas quando faltavam poucos segundos para a gravação acabar, notei algo que fez meu estômago virar. Às 4h17 a câmera tremeu. Só um segundo. Só um movimento curto. Seco. Como se alguém tivesse tocado no tripé. Não aparece ninguém. Não aparece sombra. Não aparece nada. Só o tremor. Reproduzi umas 10 vezes. Sempre igual. Sempre aquele segundo fora do lugar. E o que deixou tudo ainda pior. 4h17 era exatamente o horário que eu lembrava confusamente. O horário em que a sombra estava ao lado da minha cama. Desde aquela noite, nunca mais aconteceu nada estranho. Nenhum barulho. Nenhuma sombra. Nenhum arrepio. E isso, para mim, é o mais perturbador. Se algo tivesse voltado, eu entenderia. Se nada tivesse acontecido, eu diria que era só cansaço.
Mas existe um minuto da minha vida que simplesmente não existe na minha memória. E existe um tremor registrado na câmera exatamente naquele minuto. Entre esses dois pontos, existe algo que eu não consigo explicar. Eu não digo que era espírito. Eu não digo que era um sonho. Eu não digo que algo voltou para me assustar. Eu só digo o que é fato. Eu não sei se estava dormindo ou acordada. E existe uma prova física de que algo, ou alguém, passou perto da minha cama naquela madrugada. O resto é mistério. Se você gosta desse tipo de relato verdadeiro, misterioso e sem resposta pronta, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que achou. Isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias assim. Obrigado por ouvir. E cuidado com os minutos que você não consegue lembrar.